Nossos telespectadores, muito boa noite. Nós estamos com mais um ponto de vista e o nosso ponto de vista de hoje recebe um patuense que nos deixou já há bastante tempo, né? Andou pelo mundo inteiro, andou pelo Rio de Janeiro, foi a Portugal, passou um período em Portugal e depois de 2011 veio para Paraíba, veio para João Pessoa fazer o seu trabalho. Eu estou ao lado do médico cardiologista, o doutor Valdeban, que está aqui ao nosso lado. E para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, patuense nosso, do famoso São Sebastião, ou do Bastião, como é mais conhecido o nosso bairro, e saiu daqui muito cedo, com 18 anos, saiu de uma escola pública, galgou, chegou à Universidade Federal da Paraíba, depois fez especializações e hoje é um médico cardiologista com trabalho em João Pessoa e vai conversar conosco a partir de agora. Doutor Valdeban, obrigado por estar conosco aqui no nosso ponto de vista. Primeiro ponto, saber, né, a relação do doutor Valdeban, cidadão que sai do Bastião, como a gente conhece aqui, consegue sair de uma escola pública e ir para um vestibular de medicina da Universidade Federal da Paraíba, hoje, algo tão difícil, eu imagine há quanto tempo atrás o grau de dificuldade que nós trabalhávamos naquela época. E como é que foi esse médico que saiu aqui do Bastião, que galgou vários pontos, conheceu parte da Europa, ou seja, esteve em Portugal durante um certo tempo, trabalhou, se especializou e hoje tem a sua referência em cardiologia na cidade de João Pessoa. Um abraço, obrigado por estar aqui conosco. E a nossa pergunta inicial é essa. Doutor Valdeban, para o doutor Valdeban, como é que sair de Patos e galgar e hoje está de volta a João Pessoa? Boa noite. Obrigado, boa noite. Realmente é um prazer grande estar aqui com vocês. Eu sou filho de Patos com muito orgulho, devo dizer isso. Realmente, essa história em que eu começou aqui, e Patos me deu todas as bases para poder ser a pessoa que sou hoje, né? Então, isso realmente eu não esqueço, é uma coisa que me toca profundamente. Eu realmente fui um garoto filho de um comerciante, pequeno comerciante lá do São Sebastião, meu pai chama-se Vicente Costa, e uma dona de casa, Doraci, minha mãe já falecida. Não foi fácil, realmente. Naquela época, há 30 anos atrás, era tudo mais difícil. A gente não tinha, naquela época, acesso à informação como tem hoje, a internet. Hoje, você sabe de tudo, quase em tempo real, não é? E, naquela época, realmente, era tudo mais difícil. Mas eu, desde cedo, comecei eu, na verdade, segui os passos do meu irmão. Eu tenho um irmão que ele foi para a universidade 2 anos antes que eu, fazer Química Industrial, e eu segui, eu digo, o meu caminho vai ser esse também. E realmente fiz aquele vestibular, o meu primeiro vestibular. Naquela época eu lembro que eu e mais 2 colegas fomos aprovados numa turma de mais de 30 alunos. Isso realmente foi assim, para as pessoas foi um feito, né? Principalmente porque um aluno de escola pública do interior entrar em medicina no primeiro vestibular. Aquilo realmente teve uma repercussão muito grande na época. Doutor Valdeban, o senhor fala de sair de Patos, de ter passado em vestibular, enfrentou, claro, a Universidade Federal, aluno pobre, ou seja, vindo de uma família pobre, que conseguiu fazer esse seu trabalho. Hoje está bem localizado, hoje está trabalhado. Como é que foi enfrentar tudo isso? Porque nós sabemos que não é fácil, né? Tem um tal de um bandejão que o cidadão tem que comer, tem uma série de coisas que é inerente ao aluno pobre que sai de Patos para ir para João Pessoa ou para, em outros momentos, mesmo na Universidade Federal. Como é que foi esse Valdeban, a época Valdeban que chegou em João Pessoa? Estudante de medicina. Foi realmente uma coisa assim, foi impactante. Eu nunca tinha saído de Patos. Quando eu fui fazer o vestibular, foi a minha primeira viagem para fora. Eu vivi sempre no seio familiar, com aquela proteção, pai e mãe. E realmente, no início do meu curso, foi muito difícil. Eu até cheguei a pensar em desistir do curso logo no primeiro semestre. Mas depois eu pensei bem,
venci aquela dificuldade inicial, aquele impacto inicial e segui em frente. E realmente a minha vida foi essa mesmo, de viver em casa de estudante, bandejão, na universidade, e 6 anos, né, nisso aí não foi nada fácil não. Mas a gente, é uma característica minha, ser perseverante e lutar, né? Lutar e até conseguir o objetivo. Hoje, no modelo que nós estamos acompanhando atualmente, melhoramos a vida, ou seja, ou ainda temos pessoas hoje em dia que têm que enfrentar essa série de dificuldades, ou melhoramos em alguns aspectos a vida da pessoa que sai de Patos hoje para procurar uma vida lá fora? Se melhoramos no sentido de ter mais apoio? Isso, tem mais... Eu acredito que sim, porque hoje tem a questão o governo tá pensando mais nisso, né? Tem a questão das cotas e tem a questão das bolsas, né? E ProUni, uma série de coisas que eu acho que na época isso fazia falta. Eu vejo isso como positivo, né? Eu vejo isso como positivo e para pessoas carentes de nível... eu acho que isso faz uma grande diferença. Eu senti isso no meu dia a dia, né? Onde não havia esse apoio. Como médico, doutor Valdeban, eu estou aproveitando essa nossa primeira fase do programa para a gente falar especificamente do médico, da pessoa do doutor Valdeban. Depois, é claro, nós vamos entrar numa segunda fase, numa terceira fase, em outros aspectos inerentes ao trabalho mais específicos do doutor Valdeban. Mas sobre esse aspecto de que você, o médico Valdeban, quando saiu de Patos, que foi para a universidade, naquela época nós só tínhamos a Universidade Federal da Paraíba, que era a grande referência nossa, né, para o nosso estudante. Hoje nós temos várias escolas de medicina, por exemplo. A cidade de Patos hoje conta com uma faculdade de medicina também na cidade de Patos. Esse modelo de expansão da medicina tem contribuído ou tem algum problema? Ou o aluno que está estudando em Patos hoje é diferente daquele aluno que foi para João Pessoa? Eu acredito, na minha opinião, que eu acho que as coisas deveriam ser mais bem planejadas, digamos assim, porque a gente vê a intenção de criar e expandir, isso é positivo. Entretanto, eu acho que há muitas deficiências que precisavam ser mais bem trabalhadas, penso eu. Mas o progresso ele tem que vir, de alguma forma, né? Eu acho que é positivo o fato de ter. Agora precisava, na minha opinião, das coisas serem mais bem trabalhadas, no sentido de que haver uma melhor formação do médico em si, né? Quando eu falo no processo de formação, eu conheço vários médicos hoje em dia que não têm ainda, por exemplo, uma residência médica. E aí o doutor Valdeban, quando terminou o seu curso especificamente, já foi para uma residência médica, já pensando em se especializar na área de cardiologia. Hoje nós não temos essa referência. O médico me parece que chega, vem para o interior, não se preocupa em fazer uma residência. Como é que o médico, o doutor Valdeban, vê isso? Eu vejo como a especialização como uma coisa importante. Já via isso na minha época de médico e acho que isso sem dúvida, porque a medicina é muito abrangente, né? Você vê, eu milito na área da cardiologia, mas eu especificamente faço cirurgia cardíaca, que é uma vertente da cardiologia, não é? Tá entendendo? Então, realmente, isso torna realmente o nosso prazo de formação muito mais longo, é muito mais trabalhoso e mais dificultoso, digamos assim, sem dúvida, mas eu acho que os frutos você colhe lá na frente, tá entendendo? Não há dúvida, há pessoas que optam por isso, mas isso tudo tem um preço também, que assim, quando se trata de lidar com vidas, você tem que estar muito bem preparado, na minha visão, na minha forma de ver as coisas, né? Então, eu acho que, no meu caso, eu lido com uma especialidade que é tida como alta complexidade, que é a cirurgia cardíaca. Então, você tem que ter um preparo realmente do mais profundo possível, porque eu estou com a vida das pessoas todos os dias na minha mão. Então, não pode haver hesitações. Doutor Valdeban, nós não estaríamos criando duas classes de médico, não? Ou seja, aquele médico que se especializou, que vai ter o seu trabalho, e aquele médico que nem residência fez, ou seja, vai ser um médico de atendimento, nós não corremos esse perigo, não?
Exato, eu acho que tem que haver pessoas para todas as situações. Agora, no meu modo de ver, como eu já lhe disse, eu acho que tem que haver a especialização. Mesmo no atendimento básico, como é o atendimento, o chamado médico de família, ele precisa ter uma preparação para isso, específica, não é? No meu modo de ver. Eu acho que a especialização, a residência médica, é fundamental. Bom, então, doutor Valdeban, o senhor falou que o seu filho estuda na Universidade Federal hoje, ou seja, o seu filho poderia estudar numa escola particular de medicina? Qual é o nível de confiabilidade que nós temos hoje, nos dias de hoje, entre essas duas pontas, a Universidade Federal com seu ensino e as universidades particulares que surgem no dia a dia? Eu acho que é uma coisa realmente complexa falar sobre isso. Entretanto, há muitos aspectos que envolvem isso. É lógico que a faculdade tem um papel muito importante na formação. Entretanto, o aluno, eu acho que tem o papel maior na busca pelo conhecimento e na busca pelo a sua formação. Eu acredito nisso. Eu digo isso baseado na minha época. Quando eu não estava estudando, eu estava buscando conhecimentos em hospitais e procurando acompanhar médicos, vendo as suas experiências, trabalhando com eles, ajudando, para aprender. Trabalhei muito para aprender. O senhor defende o aspecto de que vale muito a escola, mas vale muito o aluno, o aprendizado em si, ele querer aprender. Exatamente. Eu acho que não é só pelo fato de estar numa escola particular, não quer dizer que o aluno não vai ser um bom aluno. Eu já conheci alguns alunos de escola particular bons, mas também já conheci alunos de escola particular que não tinham coragem de clinicar, através de amigos meus. Então, eu acho que vai isso muito também do aluno. Muito bem, doutor Valdeban. Nós estamos encerrando essa nossa primeira fase da nossa entrevista com o doutor Valdeban, médico cardiologista. Na próxima fase, no nosso próximo momento, do nosso ponto de encontro de hoje, aí sim, aí eu vou mexer com o que o doutor Valdeban mexe no seu dia a dia, que é com o coração. Aí sim, nós vamos trabalhar diretamente com o que o doutor Valdeban trabalha no seu dia a dia. Só lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos aqui na TV nas terças-feiras, a partir das 8 horas da noite, eu estou com os senhores aqui com o nosso ponto de vista. Então eu vou a um brevíssimo intervalo, na volta, aí sim, médico cardiologista, eu vou ter que mexer com o coração dele também. É só um breve intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, nosso convidado, médico que está aqui ao nosso lado, Dr. Valdeban. A gente vai conversando com o Dr. Valdeban, vai sentindo ele mais patuense e a gente já fica familiarizado com o médico Dr. Valdeban. Dr. Valdeban, tratamos no primeiro momento do seu trabalho, de como se chegou, e agora eu queria trabalhar especificamente o que é o trabalho de um cardiologista no seu dia a dia. Como é que se trabalha com o coração? E aí teve o fato do amigo ter passado um período fora na Europa, em Portugal, ter feito um trabalho no Rio de Janeiro também, fez todo um processo de especialização e voltou para João Pessoa e foi trabalhar com algo que, na minha visão, é altamente perigoso, que é o trabalho das cirurgias cardíacas. Primeiro, para saber do Dr. Valdeban. Eu acordo de manhã, o Dr. Valdeban acorda de manhã, sabe que tem uma série de pacientes, sabe tudo, e diz, vou lutar com o coração. Como é que sai esse médico, Dr. Valdeban, de casa? Hoje em dia, isso é uma coisa que, como você disse, é meu dia a dia, né? Então, para mim é uma coisa tranquila, né? Mas, na verdade, até chegar lá, muita água rolou debaixo dessa ponte. Mas, sem dúvida, depois de ter realizado já cerca de mais de 1000 operações, então isso se torna uma coisa trivial, digamos assim, não é? 1000 operações em termos de realização da minha autoria como o executor, mas a participação em cirurgia, isso aí vai sei lá, eu não tenho os números todos, mas certeza que vai aí 3, 4 mil operações. Como é que o médico cardiologista, eu estou usando
um modelo para trabalhar com o Dr. Valdeban, porque o coração é um elemento muito importante, né? Emoções, tudo passa pelo coração. Como é a emoção do cardiologista? Porque o meu cardiologista, ele é um cara muito tranquilo. Eu chego lá, ele diz, eu estou tranquilo, eu estou bem, o senhor está bem. Ele mostra um elemento de tranquilidade muito grande. Por que isso é uma adaptação do cardiologista? Portanto, eu acho que lidar com o coração no dia a dia, realmente, são muitas emoções. Porque, no meu caso especificamente, que faço cirurgia do coração, até por isso, é um fato interessante, que foi isso que me moveu a fazer cirurgia do coração. Quando eu entrei na faculdade, eu pensando, o que é que eu vou ser na medicina? Aí eu pensava em ser cardiologista. Entretanto, durante o meu percurso, durante o curso de medicina, eu fui me interessando por cirurgia. E acabou que eu uni as coisas, que é cirurgia com cardiologia, deu cirurgia cardíaca. Não é? Quer dizer, na verdade, eu acho que eu fui coerente com as minhas emoções na escolha da minha especialidade. Mas, sem dúvida, a cirurgia é uma emoção a cada vez que eu faço, e eu digo que eu me realizo a cada cirurgia que eu faço, porque é sempre emoções garantidas, né? Quando se está fazendo uma cirurgia. Em relação à questão de o cardiologista, porque, como eu disse, antes de ser cardiologista, eu sou uma pessoa, e eu procuro também criar condições para que tenha as minhas emoções equilibradas, para que possa tratar do coração das pessoas de uma maneira equilibrada e tranquila, né? Possa transmitir tranquilidade aos corações das pessoas. Doutor Valdeban, o senhor trabalha no Hospital Monte Sinai, lá em João Pessoa, e o Hospital Monte Sinai tem uma referência de trabalho ligado ao SUS. Nós convivemos no dia a dia com aquela velha crítica, não, porque o SUS não funciona, porque o SUS não tem funcionalidade, porque é um plano que está... Várias críticas são feitas ao plano de saúde chamado Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Eu queria saber do Dr. Valdeban, que trabalha especificamente mais voltado para a questão do SUS. O que é trabalhar com o SUS? Há dificuldades, não há dúvida. Entretanto, eu acho que, se você analisar outros países, por exemplo, os Estados Unidos, até agora há pouco, antes do Obama mudar o sistema público de saúde, as pessoas lá não têm acesso, tinham acesso a um sistema público de saúde. Então, eu acho que nesse aspecto nós estamos na frente. Há deficiências? Há, sem dúvida que há, mas eu creio que nosso sistema ele funciona de um modo geral bem. Agora, precisava ter alguns aperfeiçoamentos. Eu acho que aí é onde caberia alguns consertos, digamos assim. Eu acho que precisaria ser rediscutido, porque isso é uma coisa ampla e complexa, né? Falar sobre isso. Mas eu acredito que, se houver discussões se essa pergunta que você fez fosse feita aos médicos que lidam com isso no dia a dia, como é o meu caso, certamente ele seria aperfeiçoado rapidamente. Está entendendo? Entendi. Porque o governo disponibiliza, fala-se muito em recursos e uma série de coisas. E, em tese, quem procura hoje o SUS? Quem é o cliente ou quem é o paciente do Dr. Valdeban que depende exclusivamente do SUS? Bom, nós temos no nosso país, hoje, 80% da população, ou de 70% para 80%, de certeza depende do SUS, ou seja, é a maior parte da população. Então, a clientela é a maior parte da população. Então, a procura é grande, né? Depois tem os privados, os planos de saúde, que respondem por 20% a 30%, né, do atendimento. Ou seja, eu trabalho com a maior parte da população que precisa dessa assistência, que é muita gente. Isso. Na sua visão, doutor Valdeban, onde é que está o X da questão? O SUS tem o seu trabalho, tem toda a sua referência, mas falta o quê para o SUS funcionar na sua integridade? Eu acho que isso depende muito de vontade política. Depende muito de vontade política. Quando a vontade política ela está presente
eu acho que ele funciona bem. E, obviamente, como eu disse antes, ele precisa de algumas reparações em alguns aspectos, porque há algumas pequenas falhas em alguns pontos específicos, mas no todo funciona bem, no todo. Agora, de certeza que precisa de alguns ajustes. E onde há vontade política, isso pode ser feito, na minha opinião. É muito mais uma vontade política do que uma questão financeira. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Atrelada à outra. É a questão financeira que passa pela a questão política, né? O repasse do SUS é sempre feito entre as esferas de governo, federal para o municipal e estadual também. Mas na assistência ao SUS especificamente é uma coisa que passa de governo federal, estadual e municipal, né? E nós, quando lidamos com essa questão de repasse e coisa, nós lidamos com o município. Ou seja, se o município local for bem organizado e for uma coisa que tenha uma vontade de trabalhar bem, vai trabalhar bem. E é lógico que tem que ter pessoas do outro lado que façam o seu trabalho bem também. Não é? Quando o senhor saiu do Brasil, por exemplo, esteve em Portugal, esteve na Europa, somos diferentes, ou seja, há uma diferença muito grande, porque as pessoas sempre contestam o nosso modelo, né? O nosso modelo não funciona na sua totalidade. Como é que foi essa sua convivência com o modelo português, com o modelo europeu? Exatamente. O modelo português ele é muito parecido com o resto da Europa, que é a medicina na Europa, a maior parte é pública. Em Portugal, por exemplo, 90% da medicina é pública e é uma medicina que funciona. Obviamente que são realidades diferentes. Você vê, a Europa ela era mais heterogênea, hoje está mais homogênea com a União Europeia, não é? Mas há muitas heterogeneidades. Nós estamos falando de um país, Portugal, que é um país pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes. A Paraíba tem 4 milhões e Portugal tem 10 milhões. Ou seja, seria 2,5 vezes a população da Paraíba, o país. Né? São realidades diferentes. Mas, olhando para o funcionamento em si, é muito bom. Lá as pessoas têm uma assistência, agora tem uma diferença. Uma diferença, assim, tem algumas diferenças. Uma delas é que o paciente, quando ele vai procurar assistência, ela é, na maior parte, gratuita. Entretanto, gratuita, entre aspas, né? Uhum. Mas existem, que eles chamam de... Existe uma cota que o paciente paga. Por exemplo, ele vai para uma consulta, ele paga uma cota, digamos assim, 10%, que seria uma consulta normal, mas ele paga. Certo. E quando tem um internamento, aí não. O internamento, só alguns exames, algumas coisas, mas ele paga uma parcela pequena do seu atendimento. Mas sempre paga alguma coisa. Nunca é 100% gratuita. Na sua maior parte, ela é. Eu diria que mais de 90% ela é. Está entendendo? Isso. Então, na sua visão, o nosso modelo funciona bem e só precisaria de adaptações. Adaptações, eu acho que pequenos ajustes. Eu acho que o nosso modelo, se você for ver o SUS na sua essência, como está escrito, é um modelo que quase perfeito. Em termos de o que está escrito ali. Se o que tiver escrito for colocado em prática, é um modelo, com certeza, um dos melhores do mundo. Muito bem, então nós estamos encerrando aqui o nosso segundo bloco. Daqui a pouco, no terceiro bloco, eu vou conversar com o Dr. Valdeban e aí sim eu vou mexer com o Dr. Valdeban em alguns nomes que foram passados para cá. Tem cirurgias cardíacas, como são realizadas, como é o processo. E uma pergunta para o Dr. Valdeban. Será que nós cuidamos bem do nosso coração? Qual é o nosso dia a dia, a nossa alimentação, vários aspectos ligados ao coração? Será que nós tratamos bem o nosso coração? Mas o amigo fica aí, porque na volta, no nosso terceiro bloco, aí eu converso com o Dr. Valdeban sobre essa situação. É só um breve intervalo e eu volto já. Bom, nós estamos de volta, os nossos telespectadores, com o médico Dr. Valdeban, que
está aqui ao nosso lado. Em 2 sequências, trabalhamos o médico específico, aspectos familiares de chegar, depois tratamos os aspectos do seu trabalho no dia a dia. Agora eu vou entrar especificamente, doutor Valdeban, no seu trabalho, na cardiologia específica, nas doenças, uma série de coisas, né? E eu recebi aqui, na informação dada pelo doutor Valdeban, que ele trabalha com, eu estava vendo até um nome até um pouco difícil, mas que aí ele vai explicar para a gente, vai facilitar a nossa linha de entendimento. Valvulopatias, né? Ainda temos aneurismas e outras patologias, trata da questão arterial coronária, cirurgia de ponte de mamária e ponte de safena. Ainda explica a questão de, na valvulopatias, trocamos o valvar e o conserto da válvula quando possível. Claro que eu falei aqui aspectos técnicos difíceis de compreender e eu vou passar aqui para o Dr. Valdeban para explicar para a gente o que é que valvulopatias, o que é todo esse trabalho do Dr. Valdeban no seu dia a dia. Certo. Esse é meu dia a dia. A parte da cardiologia, no que se refere à cirurgia, é tratada com tratamento cirúrgico, ela se detém mais nessas 2 grandes grupos de patologias, né? As valvulopatias, nós estamos falando de todas as doenças que acometem as válvulas do coração, né? Nós temos coração direito e coração esquerdo que são separados por válvulas. E as valvulopatias são todas doenças que acometem essas válvulas. Depois temos o grande grupo de doenças chamada doença arterial coronária, que tem o seu grande, digamos, representante quando há o infarto do miocárdio, né? Então, a doença arterial coronária é uma doença abrangente, né? Para você ter uma ideia, esse ano de 2015 eu operei 200 pacientes de cirurgia cardíaca. E desses 200, 80% era de doença arterial coronária, ou seja, a coronariopatia, como nós chamamos de um modo geral, ela é a doença do desenvolvimento, né? Então, é uma doença que mata mais no mundo, até mais que o câncer. Porque a doença arterial coronária ela é causada pelos hábitos de vida que não são saudáveis, digamos assim. Tem os fatores de risco para a doença arterial coronária, que são o sedentarismo, o tabagismo, né, o fumo, a alimentação que não é saudável, né? O diabetes é um fator de risco também importante. Quando o diabetes acomete o paciente, ele leva a uma vasculopatia e, juntamente com os fatores de risco, aumenta a probabilidade de ter infarto e de morte. O senhor falou vasculopatias, o senhor falou alguns nomes. Eu queria que o senhor desse uma linha de entendimento para o nosso telespectador do que seria o que o senhor está colocando aí. A vasculopatia. Isso. Exatamente, porque a doença arterial coronária, ela é, em sua essência, uma vasculopatia. Porque o que é coronária? A coronária são os vasos que irrigam o coração. Então, a doença acomete o vaso que irriga o coração, porque todos os nossos órgãos, eles precisam de sangue para viver. E o coração também, ele manda sangue para todo o organismo, inclusive para ele mesmo. Entendi. E a coronária são pequenos vasos que levam sangue para o próprio coração. E quando a placa de aterosclerose, que pode obstruir qualquer vaso e dar um infarto, tanto infarto cerebral, como infarto intestinal, como na perna, né? Da trombose, ela também pode acontecer. E quando ela acontece no coração, dá um infarto do miocárdio. Não sei se ficou claro. Não, beleza. É só para uma linha de entendimento para a gente repassar para o nosso telespectador. Mas pelo que eu entendi, a minha lógica é o seguinte: nós comemos mal, né? Há uma definição de que nós comemos mal. Agora há pouco o governo federal tomou uma decisão nas escolas públicas, doutor Valdeban, de proibir, por exemplo, o refrigerante, né? O governo finalmente chegou a um consenso de que o refrigerante estava fazendo mal. Tinha crianças de 10 anos com diabetes, tinha crianças sobrepeso, uma série de coisas. Medidas dessa natureza resolvem?
não digo que resolve, mas ameniza o problema, porque existe, como eu falei anteriormente, tem vários fatores de risco, né? E um deles é a alimentação, que não é saudável. E realmente, na verdade, nossos hábitos alimentares, de um modo geral, não são saudáveis. Não são saudáveis por quê? Porque são ricos em gorduras polissaturadas, né? Refrigerantes, que são produtos industrializados de um modo geral, tem conservantes, tem, né? Tem os adoçantes, e isso tudo são coisas que não são saudáveis para o nosso organismo. Então, eu acho que essa medida é uma medida importante e que, de certeza, no futuro vai amenizar o problema. Doutor Valdeban, me tira uma dúvida. O senhor me falou aqui que 200 pacientes, que o senhor já trabalhou durante esse ano de 2015, com 200 pacientes, 80% dele por doença arterial coronária. Ou seja, eu abri o peito ou a cabeça de 200 pessoas durante um ano. Como é que se abre um peito, como é que se olha um coração ali naquele momento, como é que se trabalha aquilo ali? Eu sei que é o seu trabalho do dia a dia, mas para o nosso telespectador, o que é abrir 200 corações entre cabeças e corações? Corações. Pois é, nós trabalhamos com cirurgia, né? Cirurgia aberta, e é a maneira que nós temos hoje mais corriqueira de abordar o coração quando vai fazer uma cirurgia de ponte safena, por exemplo, que é o que mais nós fazemos, ponte safena e ponte mamária, né? Elas normalmente estão juntas. Portanto, é a maneira mais corriqueira. Já há procedimentos menos invasivos sendo desenvolvidos, mas ainda não estão completamente estabelecidos para o uso no dia a dia. Está entendendo? Entretanto, é dessa maneira que nós abordamos os corações. Realmente é uma coisa assim, para quem não conhece, é uma coisa um pouco surreal, né? Você abrir o peito para consertar o coração, mas na verdade é isso que nós fazemos. Doutor Valdeban, hoje em dia, dentro da medicina do coração, nós já temos, por exemplo, a angioplastia através do cateterismo, que foi um procedimento que eu passei. Seria o quê? O que é que significa a questão da angioplastia, do cateterismo? Até porque as pessoas têm um nome como um nome assim, um pouco complicado, mas me parece que hoje é muito mais um exame de rotina a questão do cateterismo do que foi anteriormente. Qual é a diferença desses dois aspectos que eu coloquei? Abrir o peito e trabalhar com o catéter. Certo. O cateterismo cardíaco, ele é usado como diagnóstico, né? Ele o médico entra com o catéter por artéria da perna ou do braço, vai com esse catéter até o coração e injeta contraste, que vai mostrar as artérias do coração se estão com obstruções ou se estão livres, se não estão saudáveis. Em linhas gerais é isso. A angioplastia, ela pode ser feita através do cateterismo. Então, através do cateterismo, ele vai lá com um balão e abre a artéria se estiver obstruída. Você pode me perguntar, e por que não faz isso em todos os pacientes, tem que abrir o peito? Porque nem todos os pacientes, eles se prestam a esse tipo de tratamento. Depende das indicações, depende de cada caso, que você pode selecionar, ou para angioplastia ou para tratamento cirúrgico. Eu opero muitos pacientes que fizeram angioplastia anteriormente, mas que depois foram para o tratamento cirúrgico, porque já não se prestavam mais para fazer angioplastia. Certo. E vice-versa também pode acontecer. É mais frequente o paciente que fez angioplastia ir para a cirurgia do que o que foi para a cirurgia vir a fazer a angioplastia, mas isso também pode acontecer. Muito bem. Eu até conversava com o doutor Valdeban aqui no intervalo e falava sobre uma palavra que os médicos têm usado hoje em dia, que você chega no médico, pode ser o médico que for, ele pergunta, o amigo faz atividade física, né? Virou uma rotina no dia a dia dos médicos de uma forma geral. É tão importante assim, doutor Valdeban? Com certeza. Os fatores de risco para a doença arterial coronária, que é, como eu te disse, a doença que mais acomete, né? No mundo moderno é o que mais mata. Tem vários fatores de risco, e eu posso citar aqui para você. A alimentação, uma alimentação que não seja saudável, é um fator de risco.
O sedentarismo, que aí entra o exercício físico, ele é combatido com o exercício físico, o sedentarismo. A pessoa que não faz exercício físico, ela tem muito mais probabilidade de adoecer do que o que faz. Portanto, a alimentação, o exercício físico, o tabagismo, o fumo é um inimigo mortal das pessoas. O fumo é um fator de risco importantíssimo. A maioria dos pacientes que eu opero, eles são ou foram tabagistas. E o diabetes também é um outro fator que também deve ser combatido, que é um fator de risco para a doença coronária importantíssimo. Certo? Portanto, alimentação, exercício físico, né? O diabetes, esses são os pilares. Doutor Valdeban, durante esse tempo como médico, já abriu vários corações, ou seja, já abriu vários pacientes, já analisou vários corações. Por algum momento o doutor Valdeban estava lá, estava numa cirurgia e houve um problema e mexeu com o médico doutor Valdeban, ou seja, aquele paciente eu tinha uma visão de que seria fácil o tratamento, foi complicado, complicou e não foi o que eu esperava. Existe essa coisa com o médico, com o cardiologista também? Sim, existe, isso é nosso dia a dia. Na maior parte das vezes a gente consegue ter um planejamento do que vai ser feito, mas são muitos fatores que influenciam isso, né? Nós temos que ter bons exames confiáveis para que tenha um bom diagnóstico, de maneira que a gente possa realmente planejar a cirurgia. Obviamente que em 100% dos casos não se consegue isso, e obviamente que as surpresas aparecem. Já houve casos sim, e recentemente eu tive dois casos, um deles aqui da região de Patos. Era um rapaz que tinha 2 válvulas acometidas por doença reumática que estavam funcionando mal, e o rapaz me procurou, isso há cerca de 2 meses, lá em João Pessoa. Eu tinha um diagnóstico dele, que era um diagnóstico bem pessimista sobre o seu caso. Cheguei até a pensar em não operá-lo. Mas conversando com o paciente, com a mãe, eles queriam muito e realmente era a chance dele de sobreviver era ir para uma cirurgia. E eu aceitei o caso para operar e foi uma boa surpresa, porque na sua cirurgia eu constatei que o seu diagnóstico não estava errado, mas eu acho que estava mais favorável a ele do que, em princípio, os exames diziam. Então, isso foi um caso que foi gratificante, porque o rapaz respondeu de uma maneira muito positiva à cirurgia e ele está bem, está feliz com sua família. Muito bem, doutor. Antes da gente encerrar, só mais uma indagação. Os exames que são feitos, por exemplo, pós-operatório, a preparação para uma cirurgia, todos aqueles exames que são feitos, qual é o grau de confiabilidade desses exames? É bom, é alto. Agora, tem exames que eles são muito examinadores dependentes. Um deles é o ecocardiograma, por exemplo. Posso citar um. Depende muito de quem faz, porque depende muito da experiência. É um exame que ele precisa ter um grau de confiabilidade. É tanto que quando eu recebo um exame desse que eu não acho que não me está dando segurança, eu peço para repetir e fazer com alguém que eu conheço e sei que vou ter ali um grau de confiabilidade maior. Então, Valdeban, nós estamos chegando ao final do nosso ponto de vista, um papo muito bom aqui com o doutor Valdeban. Eu vou deixar esse espaço final para o amigo e fazer uma pergunta bem simples. O amigo rodou tanto, está em João Pessoa, será que um dia nós teríamos o doutor Valdeban na cidade de Patos? É a resposta dele e agradecê-lo por estar aqui conosco no nosso ponto de vista. Certeza. Quando eu passei 19 anos fora, após me formar, eu fui para o Rio de Janeiro e morei lá 12 anos, depois fui para o exterior, fui morar em Portugal e morei lá 7 anos, ou seja, 19 anos depois que eu me formei, que eu estive fora procurando me especializar, procurando mais conhecimentos e é interessante que eu sentia no meu íntimo assim como se eu tivesse uma dívida com a minha terra, a Paraíba. Porque foi quem me deu o meu conhecimento, meu diploma de medicina. Está entendendo? Então, isso é uma coisa muito pessoal minha.
Eu sentia isso e hoje eu me sinto muito mais confortável porque eu, de certa forma, eu já operei aqui, depois que eu regressei há 4 anos atrás, eu já operei pessoas de todos os cantos da Paraíba, né? Então eu me sinto muito mais confortável porque eu, de certa forma, eu paguei a minha dívida com a minha terra. Está entendendo? Em relação a aqui em Patos, isso que você falou, ou seja, você quer dizer se teria a cirurgia cardíaca aqui através de mim, em Patos, né? Eu acho que sonhar não faz mal a ninguém, né? Claro. E eu acho que sim, é uma coisa possível. Patos é uma cidade que está desenvolvendo, é uma cidade sempre que olha para frente, né? Eu acho que deve ser assim, devemos pensar assim. Eu acho que tudo depende de propostas e o que vai acontecer lá na frente, né? Muito bem, agradecer aqui ao Dr. Valdeban por estar aqui conosco. Dr. Valdeban, obrigado por estar aqui conosco. Claro, e deixar esse espaço final para que o Dr. Valdeban utilize para se despedir dos nossos telespectadores do nosso ponto de vista. Obrigado, Dr. Valdeban. Muito obrigado, eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite e estou à disposição para aqui estar se for preciso. Muito bem. Nosso ponto de vista de hoje termina aqui com o Dr. Valdeban. Na próxima semana nós estaremos com mais um convidado dentro do nosso ponto de vista. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Até a próxima semana, se Deus quiser.